E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas propriedades de potenciação. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre propriedade do expoente negativo e a propriedade distributiva da potenciação. Bem, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Eu vou começar falando da propriedade do expoente negativo. A propriedade do expoente negativo, ela fala o seguinte para a gente. Olha, vamos supor que você tenha um número que ele tenha um numerador e um denominador. E ele está elevado a um determinado expoente que você não sabe. A propriedade diz o seguinte para a gente. Você pode trocar de lugar o numerador com o denominador, só que para isso você precisa trocar o sinal do teu expoente. Em outras palavras, você pode sim escrever B sobre A. O que aconteceu nesse caso? A gente trocou a posição do numerador com o do denominador. Só que isso não vem a qualquer custo. A gente tem que trocar o sinal do expoente. Lembrando que você pode fazer também o caminho inverso. Você pode pegar B sobre A e transformar em A sobre B. E aí, em vez de ficar negativo, ele vai passar a ser positivo. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos supor que você precisasse resolver 1 sobre quarto elevado a menos 2. Isso vai ser a mesma coisa que o seguinte. Para a gente poder resolver essa potenciação, você precisa ter que esse sinal seja positivo. E para isso acontecer, basta você trocar de lugar o 4 com o 1. Então, a gente pode escrever 4 sobre 1, ambos elevados ao quadrado. E agora sim a gente pode resolver. 4 sobre 1 é 4. 4 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 4 vezes 4. E aí, se você até quiser resolver a continha, você vai encontrar 16. Mas nosso objetivo não é ficar resolvendo as continhas, ok? Eu vou só mostrar a propriedade. Olha só, nesse segundo exemplo, o que você pode fazer? 2 elevado a menos 3. Gente, isso aqui a gente pode reescrever esse número como... Eita, que parênteses horroroso. 2 sobre 1, tudo isso elevado a menos 3. Pô, professor, posso sempre fazer isso? Pode, sem problema nenhum. E agora, a gente quer que esse expoente seja positivo, então eu vou trocar ele de lugar. Olha só, eu vou ter 1 sobre 2 elevado ao cubo. E isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Só para ficar no padrão, eu vou fazer essa continha. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E se você fizer embaixo, 2 vezes 2 vezes 2, você vai encontrar 8. Multiplicação de fração, gente, é só lembrar que você só precisa fazer esses produtos aqui, ó. 2 com 2, 4. 4 com 2, 8. Sem problema nenhum. Essa propriedade a gente pode entender ela da seguinte forma também. Você pode fazer o seguinte, vamos supor que você tenha ali expoentes diferentes. Vamos supor que eu tenha A elevado a B e C elevado a D. Você pode, em vez de mexer nos dois números ao mesmo tempo, você pode mexer em um só dos números. Você pode passar um número que está do denominador para o numerador, ou passar um número que está do numerador para o denominador. Para isso, você tem que continuar trocando o sinal do expoente. Então, a gente pode escrever essa expressão aqui, essa divisão, como A elevado a B. Não mudei nada aqui, só que eu vou pegar esse C elevado a D e vou levar aqui para cima, ó. E olha como que fica. C, para o C vir para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente dele. Nossa, professor, então se eu quisesse levar o A para baixo,
eu teria que trocar o sinal do expoente do A? Sim, exatamente. Vamos ver como isso funciona na prática? Olha só. 2 elevado a menos 2. Eu não gosto de trabalhar com sinal de expoente negativo. Então, eu vou pegar esse 5 elevado a menos 2 e vou levar para baixo. Ok. Então, aqui embaixo a gente vai ter 2 ao cubo vezes 5 elevado a menos 2. Como eu trouxe o 5 aqui para baixo, ele vai ficar 5 elevado a 2 positivo. E quem fica em cima? Gente, quando não fica nada, é a mesma coisa que tivesse ficado 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ok. Agora, a gente precisa resolver essas continhas. Ó, isso aqui você pode interpretar como 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 5 ao cubo é 5 vezes 5. Então, você vai ter nessa continha o seguinte. 1, o denominador não tem muito o que fazer. 2 vezes 2 vezes 2, a gente já fez essa conta, deu 8. E aqui deu 25. Se você multiplicar 8 com 25, se eu não estou enganado, vai dar 200. Então, essa fração é a mesma coisa que 1 sobre 200. Vamos lá, próximo exemplo. 4 ao quadrado sobre 5, 2 elevado a menos 5. Novamente, vou repetir o meu 4 ao quadrado, numa boa. Eu vou pegar esse 2 que está no denominador e vou passar para cima para trocar o sinal do expoente. Então, eu vou ter 2 elevado a 5 positivo. Isso é a mesma coisa que 4 vezes 4 e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Gente, 4 vezes 4 é 16. E aí vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como que eu faço essa continha? Bem, eu gosto de fazer sempre um número que tem uma casa só com um número grandão. Então, eu vou fazendo isso passo a passo. Eu vou escrever aqui a partir desse sinal de igual aqui para a gente continuar essa conta. Ó. 16 vezes 2 é 32. Então, vai ficar 32 vezes 2 vezes 2. Quantos 2? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 32 com 2, 64. Sobrou 2, 2 e 2. Vou multiplicar 64 com 2, dá 128. 2 vezes 2. E 128 vezes 2, 256 vezes 2. 256 vezes 2 vai sair para fora um pouquinho, mas não tem problema. Vai ficar 512. Esse resultado da continha. Beleza? Agora, a gente já falou da propriedade do expoente negativo. E a gente vai falar da propriedade distributiva. A propriedade distributiva ela serve tanto para uma multiplicação quanto para uma divisão. Em outras palavras, eu posso ter aqui uma divisão. Eita ferro! Olha só, eu posso ter uma divisão aqui, ó. A sobre B elevado a C. Ou eu posso ter um produto. A vezes B elevado a C. A distributiva significa o seguinte, toda vez que você tiver uma divisão onde ambos os números, tanto o numerador quanto o denominador, estão elevados a um mesmo expoente, esse expoente ele é aplicado tanto em A quanto em B. Em outras palavras, significa que a gente faz como se fosse um chuveirinho. Ó. A está elevado a C, mas B também está. Então, a gente pode escrever isso aqui como A elevado a C sobre B elevado a C também. Isso serve para um produto, gente. Então, a gente pode ter A elevado a C e B elevado a C também. Sem problema nenhum. Então, a gente vai ter aqui A elevado a C vezes B elevado a C. Vamos lá. Gente, só como eu quero
trabalhar essa propriedade de potenciação, a gente vai fazer pela propriedade, mas normalmente eu faria 2 vezes 4 primeiro, tá? Mas como a gente está trabalhando essa propriedade, eu vou fazer a propriedade. Ó, novamente, ó, 3 aplica no 2 e 3 aplica no 4. 2 ao cubo vezes 4 ao cubo. Tá, e aí, como que a gente faz essa conta? 2 ao cubo é 8. Eu já posso até fazer de boas ela e vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, ok? 8 vezes 4 vai dar 32. Então vai ficar 32, 4 vezes 4. Agora começa a dificultar um pouquinho. 4 vezes 2 vai ser 8. Eita, deixa eu botar aqui um pouquinho mais perto. 8. E 4 vezes 3, 128. 128 vezes 4. Como que a gente vai fazer essa conta? Gente, se vocês fizerem essa continha aqui, 128 vezes 4, vocês vão achar 512, ok? Pode confiar. Agora, olha só. 1/3 elevado ao quadrado. Como que a gente faz isso? Mesma coisa. Você vai pegar o expoente 2, aplica no 1 e pega o expoente 2 e aplica no 3. Isso é a mesma coisa que o seguinte, ó. 1 ao quadrado divididos por 3 ao quadrado. Se você quiser seguir nessa linha de raciocínio, você pode ter 1 vezes 1 divididos por 3 vezes 3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3 vai dar 9. E aí, tranquilinhas as propriedades? Foi. Vamos fazer alguns exemplos agora? A gente já fez alguns exemplos, mas vou resolver alguns itens aqui que são um pouquinho mais complicados, mas nada demais. Olha só, 1 sobre 5 elevado a menos 3. Como que você resolveria isso? Existem várias formas de você resolver. Você pode... Primeiro você poderia dividir 1 sobre 5, mas eu não recomendo tanto você fazer isso, que você vai encontrar um número decimal. Você pode trocar o sinal do expoente ou você pode aplicar esse expoente tanto no numerador quanto no denominador. Tem 3 formas de fazer essa conta. Eu vou fazer uma das formas só. Eu vou primeiro trocar o sinal do expoente. Ok? Então eu vou pegar esse 1 que está no numerador, passar para o denominador e pegar o 5 que está no denominador, eu vou jogar no 1 ali em cima que está no numerador. Basicamente estou trocando eles de posição. Então, aqui em cima vai ficar 5, embaixo vai ficar 1, elevado a menos 3. Aliás, elevado a 3, perdão. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, divididos por 1 vezes 1 vezes 1. 5 vezes 5 é 25, vezes 5, divididos... Olha, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, gente. Não tem muito o que falar. E 25 vezes 5 é 125. Você pode também testar de outra maneira e ver se chega no mesmo resultado que eu. Aqui, como que eu faria essa questãozinha aqui? Bem, eu já falei que vocês podem usar as propriedades de potenciação ou podem resolver primeiro o que tem dentro do parênteses. Nesse caso, o mais inteligente a se fazer é resolver o que tem dentro do parênteses para não se embolar. 2 vezes 3 é 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 elevado a menos 2. 6 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 6 sobre 1 elevado a menos 2. Em outras palavras, eu posso trocar o 6 com o 1 de posição, ficando 1 sobre 6. E aí eu troco o sinal do expoente. E agora eu aplico esse expoente, ó. O 2, o expoente 2 ele é aplicado tanto no 1 quanto no 6. Então fica 1 vezes 1 sobre 6 vezes 6. Ok? Vou fazer com mais calma para você ver. Isso aqui fica
1 ao quadrado sobre 6 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, e isso vai dar 36. Perceba que o item B eu fiz algo parecido aonde? Eu fiz algo parecido aqui, ó, nesse exemplo, só que aqui eu apliquei o expoente. Você pode fazer da maneira que você se sentir mais confortável. Vamos para finalizar, vamos fazer esses dois itens. O que eu faria nesses dois itens? Primeiro de tudo, eu trocaria de lugar esses números para o expoente ficar positivo. Então, o 8, ele é a mesma coisa que 8 sobre 1 elevado a menos 2. E aqui, eu posso pegar esse 4 elevado a menos 2 e jogar ele aqui para cima. Então, eu já posso jogando o 4 para cima, eu troco o expoente dele. Se é menos 2, fica 2 positivo. Vou trocar o 8 com 1 de posição. Vai ficar 1 sobre 8 ao quadrado. Vezes 4 ao quadrado, 16. Não vou me enrolar muito para fazer essas contas. Isso aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 8 ao quadrado. Vezes 16. 1 ao quadrado, 1, gente. E deixa eu fazer aqui depois do anexo, senão não vai dar tempo não vai dar espaço para escrever. 16, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Então, você vai ter 1 sobre 64 vezes 16. E isso é a mesma coisa que 16 sobre 64. Para continuar fazendo essa continha, recomendo que você realize a simplificação. Aqui eu simplifico por 4 e aqui eu simplifico por 4. 16 por 4 é 4. 64 por 4 vai dar quanto, gente? 16. E aqui você pode simplificar por 4 de novo. E aí a gente teria o seguinte. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Ok? Você poderia ter simplificado aqui por 8 também, que ia ser bem mais tranquilo. Mas não tem problema não. Tá bom a conta desse jeito. Por fim, vamos fazer essa. Como eu faria? Bem, gente, não tem muito o que fazer nessa. Você tem que aplicar o 2 aqui e o 2 aqui. Deixa eu só trocar a cor dessa setinha para ela ficar do mesmo jeito que a outra que a gente fez. E assim a gente vai ter 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. E a gente finaliza aqui. Então, olha quanta coisa a gente já fez nesse pouco espaço de vídeo. Nesse pouco espaço de tempo. Opa, deixa eu botar aqui. Gente, então é isso. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Desejo uma ótima semana. Na próxima semana a gente tem a parte 2 das propriedades de potenciação. Agradeço por tudo e desejo bons estudos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!